Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai amado. Te agradecemos, ó Pai, por poder estar aqui agora na Tua casa. Agradecemos e louvamos a Ti, glorificamos a Ti também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e nos tem dado até aqui. Também, Pai, reconhecemos toda a Tua glória na Tua criação, na criação de tudo aquilo que é visível e também do invisível. Queremos, Pai amado, agora rogar a Ti que o Senhor possa permitir que possamos viver uma hora cheia de muita paz e bênção na Tua casa. Desliga-nos do mundo, das coisas humanas e passageiras, porque agora, Pai, verdadeiramente estamos agora aqui na Tua casa, que faz parte do Teu reino aqui sobre a terra. Também, Pai amado, que possamos estar unidos com todo o Teu povo. Ajude e abençoe, Pai, aqueles que não podem estar no serviço divino, para que possam participar também deste serviço divino de palavra. Ajude aos enfermos, rogamos pelos idosos, por todos aqueles que muitas vezes estão impedidos de estar presente. Mas para aqueles que podem estar presentes, Pai, rogamos que o Senhor possa tocar-lhes sempre o coração, que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um de nós também, para que possamos, Pai, sempre que pudermos estar no serviço divino presencial. Assim agradecemos por estar aqui, rogamos para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, e o nosso coração para a Tua palavra. E que também o Espírito Santo possa, com todo poder e autoridade, falar pela boca dos servos que estão encarregados hoje de anunciar a Tua palavra, de anunciar o Evangelho. Isto rogamos, Pai, rogamos toda essa comunhão com todo o Teu povo, com nossos servos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de hoje, nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que dizem o seguinte: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência interior. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Até aqui. Muito bem, muito obrigado, amados. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse serviço divino de palavra desse domingo.
Primeiramente, amados, essa palavra, ela também está no centro da nossa fé, assim como o retorno de Jesus Cristo, né, faz parte do centro da nossa fé. Mas o reino de Deus é o lugar onde nós queremos estar, é o lugar onde nós queremos estar. Na verdade, não é apenas um lugar, podemos dizer assim, é um estado, é uma atmosfera. O próprio nome já diz, o reino de Deus. Quando a gente ouve esse termo, essa frase, né? Esse título, o reino de Deus, primeiramente vem no nosso coração, na nossa mente, na nossa imaginação, um lugar onde prevalece a justiça de Deus, a plena justiça de Deus e o poder de Deus. Porque aqui sobre a terra, muitos reis se levantaram, né? Muitos homens poderosos em busca de poder, né? Quiseram dominar, muitas vezes, quiseram criar impérios, né? Dominar um reino, ter poder e reinar. Assim é o coração do homem, que é falho, né? Cheio de falhas. Porém, Deus é perfeito, amados. Deus, ele é absolutamente perfeito. Não há falha em Deus, não há injustiça. Porque o maior problema do reino do homem é a injustiça, né? Esse é o maior problema, a injustiça. Né? Então, junto com o texto bíblico, nós temos um tema e nós temos uma mensagem para esse serviço divino. O tema diz assim: o reino de Deus está presente. E a mensagem, ela diz assim: quando Jesus Cristo reina em nossos corações, a sua presença se revela em nós e entre nós. Então essa é a mensagem principal desse serviço divino. Então, o reino de Deus, nós podemos dizer assim, é um lugar aonde prevalece a absoluta justiça e o poder de Deus, e não a injustiça e nem o poder do ser humano, do homem, né? E a gente vê pela história de que muitos ditadores, né, se levantaram e se levantam através de muita violência, muita injustiça. E a característica de um ditador é que ele impõe e tem que prevalecer a sua vontade, e o povo é obrigado, né, através de violência, de muita violência, a obedecer e seguir, né, esse ditador. E o povo vira escravo. O resultado a gente já sabe, é sempre o mesmo. Então, um reino onde prevalece a justiça de Deus, o poder de Deus, onde prevalece o bem, onde se torna um lugar, um estado, né, de paz, de alegria, de amor, de justiça, amados, e de felicidade, de bem-aventurança. É o reino de Deus, não existe outro, não existe outra forma, né? É o reino de Deus. E o reino de Deus também ele pode ser visto, a Sagrada Escritura mostra ele de 3 formas.
de 3 maneiras, em 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Mas como é isso? Como assim? O reino de Deus em 3 formas. A Sagrada Escritura mostra o reino de Deus de 3 formas diferentes. E isso está relacionado a 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Então vamos entender isso. Para entender isso, amados, eu vou ler novamente o texto bíblico, mas nós temos que buscar a história lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Eu vou ler novamente o texto bíblico e depois nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ver ali o que aconteceu ali, no passado. Como era o reino de Deus naquele tempo, como ele é hoje, no presente, e como ele será no futuro. Então vamos lá. O texto, vou ler novamente. E interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Aí Jesus já deu uma informação importante. E nem dirão: o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Então, e a gente nota, né, amados, quando iniciou o Evangelho, quando Jesus iniciou a sua missão, o seu ministério sobre a terra, primeiramente João Batista veio falando sobre o reino de Deus. E ele martelou e falou muito sobre aquilo. Ele falava assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e reconciliai-vos com Deus, ó povo de pouca fé, povo desobediente. Ele estava falando com o povo de Deus. Não era com os gentios, não. Era com o próprio povo de Deus. Então, e nós somos o povo de Deus, hein? Prestemos atenção nisso. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte. E Jesus também. Ele veio falando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, mas por que Jesus falou tanto assim sobre o reino de Deus? João Batista também, né? E os discípulos também, os apóstolos. Em 1 Samuel a gente pode compreender um pouco disso, amados. No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, já lá no início do capítulo 8, em negrito, está assim, escrito: os israelitas pedem um rei e Deus o concede. Os israelitas pediram um rei e Deus concedeu. Isso não foi bom. Isso foi péssimo para o povo de Deus. Mas era necessário. Diferente de um ditador, Deus não obriga. Deus dá o livre-arbítrio. Ele não obriga. Ele quer aqueles que decidem por si só. Aqueles que decidem, façam a sua decisão. Eu decido por Deus. Eu quero aquilo que Deus tem a me oferecer. E não o que os homens oferecem. Ou o que o mundo oferece. Então, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 5 para não ficar muito extenso. E disseram-lhe os anciãos, eles se reuniram, os anciãos do povo, que representavam assim um pouco o povo, né? Eles, no versículo 4 diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então eles foram lá em Ramá falar com Samuel.
Por quê? Porque estava acontecendo aqui uma coisa muito ruim entre o povo. Nesse período, amados, nesse tempo, nesse período, não havia rei em Israel. Israel já era uma nação muito bem estabelecida, lá já na Terra Prometida, né? E Deus governava. O regime de governo que havia naquele momento era uma teocracia. Hoje vivemos, o mundo vive num termo lá inventado pelos gregos, né, que chama-se democracia, que significa governo do povo, democracia, né? É uma palavra do grego, uma palavra composta, que significa governo do povo. Teocracia, em grego, significa governo de Deus. Teo é Deus, podemos dizer assim, cracia do povo. Teocracia, governo do povo, governo de Deus. Teocracia, governo de Deus. Existe também a monarquia, outro regime de governo que era comum naquele período, né? Na antiguidade. Bom, disseram-lhe os anciões a Samuel: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Um rei, uma figura humana, um homem, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Tudo errado aqui, amados, esse pensamento do povo e dos anciões. Primeiramente, já é de se estranhar que eles chegaram a Samuel e falaram assim: eis que já estás velho. Amados, eles diminuíram ali completamente o profeta Samuel. Eles humilharam ele completamente, o profeta Samuel. Porque na cultura, amados, oriental, daquele povo, né, naquele tempo, ser velho era sinônimo de sabedoria e respeito, né? Em quem eles buscavam conselho, obedeciam e se orientavam com os mais velhos. Mas chegaram a Samuel e falaram: você já está velho. É muito comum que a gente vê hoje em dia, né? Quando os velhos são menosprezados e desprezados, e os mais novos se esquecem de buscar nos velhos aprender com eles, da sabedoria deles. Então aí já tem uma coisa muito ruim aí, quando falaram isso: eis que já estás velho, né? E os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Aí sim, os filhos de Samuel, que eram para continuar, né, no lugar de Samuel como juízes, eles haviam se desviado, né? Haviam se corrompido. E aí, quando eles falaram assim: então constitui sobre nós um rei, para que ele governe sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Aí então, amados, aí que está completamente errado, né? Porque Deus, ele formou a partir de Abraão uma nação, para que essa nação mostrasse para o mundo, para todas as outras nações, aquilo que era a vontade de Deus. E jamais eles teriam que copiar a moda, que querer ser igual às outras nações, porque eles tinham que ser a diferença, porque Deus instituiu esse povo, a nação, o povo de Deus. Nós temos essa missão, né, de ser uma luz, de ajudar o mundo, ajudar as outras pessoas, as outras nações, ou seja, né, era a missão deles. Como uma nação, né, que era conduzida por Deus, como ela era abençoada. E assim ela foi, né? Até hoje, Israel é abençoada por Deus, né? É uma nação abençoada. Então, eles não poderiam ser igual às outras nações, mas eles falaram aqui: queremos um rei,
como as outras nações têm. As outras nações têm um rei. Quer dizer, queriam copiar a moda. Isso já é um ensinamento para nós, amados. Nós não temos que querer ser igual aos outros, seguir a moda. Não. Né? Nós, em primeiro lugar, nós temos que ajudar o mundo, né? Ser uma luz e mostrar como um filho de Deus, como um cristão, é abençoado quando fazemos aquilo que a mensagem, né, do serviço divino diz. Quando Jesus Cristo reina em nossos corações, a sua presença se revela por nós e entre nós. A presença de Cristo será visível, amados. Né? Eu me lembro quando eu era criança, que comecei na escola, a minha avó, ela tinha uma personalidade muito forte. E ela me chamou, assim ela fez com o meu irmão, com minha irmã, com todos os netos que ela tinha. Ela falou assim, escuta aqui, vem aqui. Olha, vocês vão começar a ir na escola, hein? Mas vocês vão ver costumes e coisas que muitas crianças fazem, que vocês não precisam fazer igual. Vocês têm que ter a personalidade de vocês. Vocês não precisam ser Maria vai com as outras. Ela falava assim, né? Ela alertou, e quando vocês crescerem, né, vocês não vão querer aprender algumas coisas que os outros jovens vão fazer, como, por exemplo, aprender a fumar. Ela falou muito a respeito disso. Eu não quero ver vocês, né, nunca nem experimentar essa porcaria. Né? E sabemos o mal que o tabagismo faz para a saúde, para tudo, para a fé, para o espírito, para a alma, tudo. O mal é um mal terrível, né? É um vício terrível. Então, ela falava assim, então se, por exemplo, se um amiguinho de vocês falar assim, vamos se jogar no poço, vocês vão se jogar também? Ele falou, não. Vocês têm que ter a personalidade de vocês. Um cristão, ele tem que buscar de ter nele a personalidade de Cristo, amados. Para que aconteça isso, que é né, a mensagem. Né? Que Cristo possa reinar em nossos corações. Assim, a presença de Cristo se revelará em nós e entre nós. Isto é a imagem do reino de Deus, do verdadeiro reino de Deus. Por isso que Cristo falou, o reino de Deus já está. Porque a semente do Evangelho ele já tinha plantado em alguns corações ali. Ele já tinha os seus discípulos que seguiam ele, a vontade dele. Aí, olha o que Deus respondeu a Samuel. Vejam bem, hein? Olha o que Deus respondeu a Samuel. E aí, através dessa leitura aqui, a gente vai entender por que Jesus chegou já falando sobre o reino de Deus e também João Batista. Aí diz assim no versículo 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, nos governe. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois o povo não tem rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Deus falou isso para Samuel. Falou, o povo não está rejeitando você, Samuel, o povo está rejeitando a mim, para que eu não reine mais sobre ele. Conforme eles fizeram todas as suas obras que esse povo fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém adverte ao povo qual será o poder que esse rei terá sobre eles. E assim a gente vê até hoje. Depois Israel teve o primeiro rei, que foi Saul. Escolhido pelos homens lá, pelos generais lá, não foi bom.
Aí veio Davi, escolhido por Deus. Aí Davi foi uma bênção. Depois, o filho de Davi, né? O grande rei Salomão, também foi uma bênção. E depois piorou. E aí a gente vê a história de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, quando tinha um rei que Deus levantava, um rei humilde, fiel e temente a Deus, Israel prosperava. Né? Mas cada 10 reis, um era bom e 9 faziam tudo o que era mal perante os olhos de Deus. E o povo se afundava, a nação ia de mal a pior. Então, amados, tudo isso é um exemplo para nós. O reino de Deus já está entre nós. No passado, foi assim. Deus governava, era uma teocracia, até que o povo falou, não queremos mais Deus governando sobre nós. Queremos um rei igual às outras nações. A moda do mundo. É ruim, não é boa. O homem não sabe escolher o bem. No presente, Jesus instituiu. O presente nosso do reino de Deus sobre nós é o tempo de graça, que Jesus já instituiu ali. Quando João Batista começou a pregar, veio Jesus, e o reino de Deus no presente é esse, que está entre nós. Mas ele não está em sua plenitude. A plenitude será quando o Rei dos Reis voltar. Aí será em toda a plenitude o reino de Deus, o poder absoluto sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Será de Cristo, né? E a justiça absoluta de Deus será na nova Canaã, no tabernáculo de Deus com os homens, como fala ali em Apocalipse. Então ali sim é o reino de Deus do futuro, que nós aguardamos e queremos entrar. Amém. O pastor Marconi está entre nós, gostaríamos de ouvir aquilo que ele tem no coração. Por favor. Que essa meta esteja sempre, constantemente, em nossos corações. Este reino, como diz a mensagem, quando nós deixamos Jesus Cristo, habitar em nossos corações, então ele se revela. Então isso significa que nós também estamos de acordo com as palavras de Jesus Cristo, usando homens e mulheres imperfeitos para falar da sua palavra perfeita para as nossas almas, edificando-as, as nossas almas, preparando para o encontro com Jesus Cristo. Então, existe o que aí? Uma concordância, uma harmonia entre nós, que dependemos da palavra e dos sacramentos, para que nós possamos continuar trilhando esse caminho até o dia que Deus enviará
Jesus Cristo para vir nos buscar. Então é importantíssimo que nós possamos também seguir a orientação dos nossos apóstolos. Então Jesus Cristo deixou os seus discípulos, depois se tornaram apóstolos. Para quê? Para manter o evangelho puro, autêntico, para que nós possamos seguir verdadeiramente este reino. Então, quando Jesus Cristo falou, o reino está entre vós, ele estava falando de si mesmo. Jesus Cristo falando dele mesmo. Então, que nós possamos ter sempre esse coração disponível para Deus, para a palavra, os sacramentos e o ministério de apóstolos. Perseveremos para que nós possamos nos manter autênticos ao sim que nós demos para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Amém. Amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 20, aqui Jesus, ele fala também sobre a nossa missão e sobre o reino que já está entre nós. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso significa, amados, que Cristo é o Rei dos Reis que está entre nós. E a maior característica do reino de Deus, né, quando ele está entre nós, é que, mesmo que somos diferentes uns dos outros, que às vezes tenhamos opiniões diferentes, isto não divide o reino. Pelo contrário, isso enriquece o reino porque soma diferentes pessoas, cada um tem o seu modo de pensar, né, de uma forma diferente, mas isso enriquece a obra de Deus, porque são os dons. Cada um entra com os seus dons para somar e nunca para dividir. Por quê, amados? Porque o amor é a característica principal do reino de Deus. O amor, ele faz com que todos se ajudem, com que todos se unam. Quando um precisa, todos vêm, ajudam. Né? Isso só soma, amados, isso nunca divide. A igreja, o mal já estava ali tentando dividir a igreja, já lá em Coríntios, e o apóstolo Paulo teve que escrever em 1 Coríntios e chamar a atenção deles, porque eles já estavam tentando dividir a igreja ali, né? Influência do mal. E não, amados, o reino de Deus, a igreja é o reino de Deus que está entre nós hoje. E nós somos o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino de Deus. E assim, em amor, em união, em ajudar ao próximo, como é o lema, né, desse ano, né? No amor, ajudar ao próximo, nós queremos seguir nesse reino e aguardar até que Cristo venha e que o reino de Deus se complete e possa se estabelecer em toda a sua plenitude. Amém. Vamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai,
por esta hora, por este serviço divino de palavra. Pela tua palavra, pela tua mensagem, ajuda-nos, Pai, para que possamos sempre buscar o teu reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas para nós, Pai. O Senhor sempre nos dará o necessário. Para que, Pai, não busquemos de copiar o mundo. Não, que possamos copiar o único exemplo que vale a pena ser copiado para nós, que é o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a personalidade de Cristo possa, Pai, ir sendo formada em cada um de nós. Que possamos ser reconhecidos também como seus discípulos, para que possamos ser uma ajuda, uma luz para muitos que estão ao nosso redor, para o nosso próximo. Te agradecemos por tudo, rogamos pela tua benção e proteção, proteja nossas crianças, guia eles, proteja e guie principalmente os nossos jovens, que, Pai, muitas vezes terão a tendência ou o desejo de seguir a moda do mundo, mas que a personalidade de Cristo possa, Pai, prevalecer no coração deles. Também ajude, Pai, aos servos, todos os servos que nos guiam e nos dirigem, nossos apóstolos. Ajude também e conduza aos idosos. E que na alegria, Pai, na confiança e na fé inabalável possamos seguir até o fim, até a vinda do Teu Filho. Te rogamos tudo isto, ó Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Podemos ouvir o coro. Muito obrigado, amados. Amados irmãos, desejamos um abençoado domingo a todos e até sempre.